Fala nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. A história do futebol é feita de glórias, paixões e infelizmente algumas injustiças que perduram por décadas. Mas hoje, torcedor, a justiça finalmente foi feita. A FIFA atualizou oficialmente sua lista de campeões mundiais e com isso uma das maiores lacunas da história recente do esporte foi preenchido. O Flamengo de Zico Júnior e companhia agora é oficialmente reconhecido como campeão mundial pela entidade máxima do futebol. Sim, meu amigo, depois de anos de debates, discussões acaloradas entre torcedores, especialistas e jornalistas esportivos, a FIFA resolveu acabar com a confusão e deu a devida chancela àquela conquista de 1981. Uma vitória incontestável sobre o Liverpool por 3-0 que encantou o mundo e cravou o nome do Mengão na história. Agora tem a validação oficial. Uma reparação histórica que enche de orgulho milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E não é exagero dizer, esse é um dos dias mais importantes da história do clube. Afinal, aquele time mítico que já era gigante no coração da torcida agora é grande também na caneta da FIFA. Reconhecimento que vem tarde, mas vem com o peso que essa conquista merece. É impossível falar desse marco histórico sem voltar no tempo e lembrar do que foi aquele jogo inesquecível contra o Liverpool em 13 de dezembro de 1981 no Estádio Nacional de Tóquio. O Flamengo não apenas venceu. O Flamengo deu aula, dominou os ingleses do início ao fim e mostrou ao mundo que era o futebol arte brasileiro. Zico, no auge da genialidade, organizava tudo como um maestro. Leandro Júnior, Andrade e Adílio formavam um meio-campo de respeito, de técnica e inteligência tática. Nunes, o artilheiro das decisões, foi letal. E o resultado daquele jogo, 3-0, não deixou margem para dúvidas. O mundo viu. Os ingleses viram. A imprensa internacional se rendeu. Só a FIFA, que por uma questão de nomenclatura e decisões políticas demorou mais de 4 décadas para reconhecer oficialmente aquilo que todos sabiam: o Flamengo foi campeão mundial em 1981. Essa mudança agora é simbólica, mas extremamente importante. Ela corrige uma distorção que machucava o torcedor rubro-negro e elevava a dúvida onde havia certeza. A FIFA finalmente escutou a história, o futebol e principalmente a justiça. A polêmica em torno dos títulos mundiais sempre foi um tema quente no futebol brasileiro. Corinthians, São Paulo, Santos, Internacional, Grêmio, todos esses clubes já tiveram seus títulos reconhecidos ou conquistaram torneios após a criação do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Mas antes disso, os campeões da Copa Intercontinental, disputada entre os campeões da Europa e da América do Sul, sempre ocuparam um lugar especial no imaginário popular. Afinal, vencer o campeão europeu em jogo único com torcida, clima de final de Copa do Mundo, era sinônimo de ser o melhor do planeta. E o Flamengo fez isso com maestria. Ainda assim, a FIFA mantinha uma linha dúbia, classificando os vencedores da Intercontinental como campeões intercontinentais, enquanto os do Mundial da FIFA como os únicos mundiais. Isso gerava uma desconexão com a realidade do futebol. Um desrespeito à história. Mas agora, com essa nova atualização da lista oficial, tudo muda. O Flamengo entra no seleto hall de campeões mundiais reconhecidos pela FIFA como sempre deveria ter sido. E esse reconhecimento, mais do que um selo, é um ato de respeito ao futebol. O anúncio foi feito de forma discreta, como já é de costume da FIFA em decisões administrativas. Mas o impacto foi imediato. A notícia correu às redes sociais como um rastilho de pólvora. Torcedores do Flamengo comemoraram como se fosse mais um título conquistado dentro de campo. E jogadores do time de 81 como Zico Júnior e Nunes foram às redes sociais agradecer e celebrar o reconhecimento. Para eles que viveram a conquista e sentiram na pele a grandiosidade daquele feito, esse momento representa um fechamento de ciclo. Um alívio. Uma consagração que vem coroar o que todos já sabiam: aquele Flamengo era um dos melhores times da história do futebol mundial. A emoção foi tamanha que em alguns perfis oficiais ligados ao clube o clima era de final de campeonato. Hashtags como hashtag Flamengo campeão mundial 1981 e hashtag Justiça foi feita ficaram entre os assuntos mais comentados do mundo. Até torcedores rivais, mesmo com alguma relutância, reconheceram a importância da medida. Afinal, justiça no futebol é um valor universal que transcende a rivalidade e une todos pela verdade dos fatos.
Esse reconhecimento da FIFA também reacende uma velha discussão sobre o peso dos títulos conquistados antes da criação do atual formato de Mundial de Clubes. Afinal, o futebol não começou em 2000. Pelo contrário. Algumas das maiores demonstrações de talento, paixão e rivalidade aconteceram nas décadas anteriores. Times como Santos de Pelé, o Racing da Argentina, o Milan de Rivera e tantos outros escreveram capítulos épicos na Intercontinental. E agora, com essa nova postura da FIFA, é como se o futebol recebesse um banho de história. Um aceno de que sim, o passado importa. E que o que foi conquistado em campo contra os melhores do mundo deve ser respeitado. Para o Flamengo, esse selo representa o resgate da sua verdadeira dimensão internacional. E para o futebol brasileiro é uma valorização da sua rica trajetória. Afinal, nosso futebol sempre foi um dos protagonistas do esporte mundial. E esse reconhecimento é mais um troféu para a nossa galeria de glórias. Um marco que reforça a importância da memória esportiva e do respeito às conquistas autênticas. Mas como foi possível essa mudança de posicionamento da FIFA depois de tanto tempo? Segundo apurações da imprensa especializada, a pressão de clubes sul-americanos liderados por Flamengo, Boca Juniors e Nacional do Uruguai foi determinante. Essas instituições vinham trabalhando nos bastidores com apoio de confederações e federações nacionais para que a FIFA reavaliasse a forma como tratava os títulos intercontinentais. O argumento era simples e poderoso: os campeões da Libertadores enfrentavam os campeões da Champions League em um confronto direto promovido oficialmente pela UEFA e Conmebol com chancela total. Portanto, nada mais justo que os vencedores desse duelo fossem considerados campeões mundiais. A FIFA resistiu por anos alegando critérios de padronização, formatos distintos e ausência de sua organização direta. Mas aos poucos a pressão foi surtindo efeito. Documentos históricos, depoimentos de atletas, estudos técnicos e apoio popular ajudaram a criar um ambiente favorável à mudança. E com isso a entidade máxima do futebol cedeu, reconheceu e corrigiu o erro histórico. Uma vitória não só para o Flamengo, mas para todos os amantes do futebol bem jogado. O impacto no cenário esportivo brasileiro é imenso. O Flamengo, que já é um dos clubes mais populares do mundo, ganha ainda mais relevância internacional com esse reconhecimento. Agora, quando alguém questionar se o clube tem um título mundial, a resposta é direta, oficial e incontestável: sim, tem, e reconhecido pela FIFA. Isso muda a narrativa, muda o tom dos debates esportivos e fortalece o legado daquele time mágico de 1981. Os livros de história terão que ser reescritos. Os rankings atualizados. E o clube passa a figurar ainda mais entre os gigantes do futebol mundial. É uma vitória que transcende o campo, alcança o imaginário coletivo e fortalece o sentimento de identidade e orgulho da nação rubro-negra. Um reconhecimento que tem o poder de unir gerações, os que viram aquele jogo e os que só ouviram falar. Agora todos podem bater no peito com ainda mais firmeza e dizer: somos campeões mundiais. E temos a chancela da FIFA para provar. O futebol é, acima de tudo, memória. E a memória foi finalmente honrada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. No ambiente interno do clube, a notícia foi recebida com festa. Nos bastidores da Gávea, dirigentes, conselheiros e funcionários celebraram a atualização da FIFA como um gol no último minuto de uma final. O presidente do clube prometeu organizar uma homenagem ao elenco de 1981 com direito à cerimônia oficial, faixas e eventos com a torcida. Já se fala até em um amistoso comemorativo contra o próprio Liverpool, em tom de celebração e respeito mútuo. Afinal, os ingleses também reconhecem o tamanho daquele confronto e a qualidade do adversário. Seria um evento para entrar para a história, revivendo emoções e aproximando ainda mais duas potências do futebol mundial. Além disso, há movimentações para incluir o título oficialmente nos uniformes do clube com o símbolo de campeão mundial estampado com orgulho. Uma forma de eternizar esse momento e levá-lo a cada canto do Brasil e do planeta. O reconhecimento mexe com a alma rubro-negra e o clube já trabalha para transformar isso em ações concretas de marketing, identidade visual e valorização institucional. É o tipo de notícia que não apenas alegra, mas transforma a história. A imprensa esportiva brasileira também repercutiu de forma massiva a decisão da FIFA. Programas de TV, rádios esportivas, portais e jornais estamparam em suas capas e manchetes o reconhecimento histórico.
Comentadores, analistas e jogadores celebraram a decisão, exaltando a justiça e a importância simbólica desse gesto. Muitos destacaram que o Flamengo de 1981 era sem dúvida um dos melhores times já formados em solo brasileiro e que sua consagração como campeão mundial deveria ter vindo antes. O respeito por aquele elenco, por sua qualidade técnica e mentalidade vencedora, sempre existiu. Agora o carimbo oficial fecha esse ciclo com chave de ouro. A cobertura da mídia foi carregada de emoção, com resgates de imagens da final, depoimentos de torcedores e reportagens especiais sobre a campanha do título. Foi como reviver uma conquista com um sabor de novidade. E o mais curioso é que mesmo tantos anos depois a emoção segue viva, pulsante, como se tivesse acontecido ontem. Isso mostra o poder do futebol de atravessar gerações e unir as pessoas em torno de uma paixão comum. Uma paixão chamada Flamengo. Nas arquibancadas do Maracanã e nas ruas do Brasil o sentimento foi de euforia. Torcedores se reuniram em bares, sedes de torcida e até fizeram carreatas em algumas cidades para comemorar. Para muitos, a atualização da FIFA foi tratada como um título inédito, tamanha a importância simbólica da decisão. Era como se o mundo enfim reconhecesse aquilo que o coração já sabia. Crianças que cresceram ouvindo os avós falarem daquele time mágico agora podem afirmar com orgulho que o Flamengo é campeão mundial com letra maiúscula e chancela da FIFA. As redes sociais foram inundadas por vídeos, memes, mensagens emocionadas e homenagens ao time de 81. A figura de Zico, como não poderia deixar de ser, foi exaltada como o símbolo máximo dessa conquista. Afinal, o Galinho de Quintino é sinônimo de Flamengo, talento e liderança. Essa comoção popular mostra que o futebol vai muito além das quatro linhas. Ele é cultura, memória e identidade. E quando a justiça é feita, o torcedor vibra como se tivesse vencido novamente. Porque no fundo venceu mesmo. O Flamengo venceu o tempo, a burocracia e a indiferença. E saiu maior do que nunca. Por fim, essa atualização da FIFA marca o início de uma nova era de valorização da história do futebol sul-americano. Clubes como Flamengo, Peñarol, Nacional, Estudiantes e tantos outros que encantaram o mundo nas décadas passadas agora têm seus feitos reconhecidos oficialmente pela entidade máxima do futebol. Isso muda o jogo. Muda o discurso. E fortalece o futebol do nosso continente, que sempre foi rico em talentos, mas muitas vezes subestimado no cenário global. O Flamengo, ao ser oficialmente alçado ao status de campeão mundial, torna-se símbolo dessa nova postura. Um emblema da justiça histórica. E a torcida, que nunca deixou de acreditar, tem agora mais um motivo para se orgulhar. O legado do time de 1981 está eternizado. E o clube, que já era gigante, cresce ainda mais. Porque no futebol o que vale é a história que se constrói em campo. E essa história agora tem o carimbo da FIFA. Uma vitória do futebol brasileiro. Uma vitória do Flamengo. Uma vitória da verdade. Que esse seja apenas o começo de mais conquistas, mais reconhecimento e, claro, mais gols. Porque o futebol é isso: emoção, glória e justiça. E hoje a justiça foi feita. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.